Ótimo. Então, tem esse senhor, né, que é Jaiminho Carteiro, que ele tem essa profissão que é bem cansativa, que ele vai de casa em casa, né, arrastando uma bicicleta, entregar as cartas das pessoas, né? E ele sempre utiliza essa frase, que é é que eu quero evitar a fadiga. Sempre que ele tem que fazer alguma coisa, ele pede para alguém fazer, porque no caso ele quer evitar a fadiga, ou quando alguém pede para ele fazer alguma coisa, ele também rejeita, porque quer evitar a fadiga. Então, isso a gente já ouve bastante, né? E o que é fadiga, na verdade? A fadiga, ela, se a gente for fazer um comparativo, ela é basicamente um cansaço, né? Esse cansaço ele pode estar relacionado a um cansaço físico, como também um cansaço mental. Isso vai depender do que mais, dos mais variados fatores que faz com que você fique cansado no seu trabalho, né? Tem pessoas que trabalham de forma confortável, né? Numa sala, num ar-condicionado, mas que sofrem um esforço mental muito grande. Então, ao fim do dia, elas estão cansadas, né? Fatigadas mentalmente, né? De forma psíquica. Mas tem pessoas que trabalham no pesado, né, que não tem muito trabalho com relação à mente, mas assim com a força do trabalho, mesmo trabalho braçal, e fica cansado fisicamente. Então, a fadiga ela é a redução da capacidade produtiva com degradação qualitativa do trabalho. A ocorrência depende da intensidade e duração da atividade. A ocorrência depende da intensidade, da duração da atividade, além dos fatores ambientais e sociais. Então, se é a redução da capacidade produtiva, sinal que você já está ficando cansado e você não tem mais condições de realizar aquelas mesmas atividades com o mesmo vigor que você realizava antes. A manifestação da fadiga é, na verdade, um sistema de defesa do organismo que nos avisa que não é recomendável forçá-lo, ou seja, é um momento em que o nosso próprio corpo diz que não dá mais, né? Que nós já estamos cansados. Isso acontece tanto fisicamente como mentalmente. Assim, observa-se que todos os dias sentimos diferentes graus de intensidade de fadiga nas mais diversas situações. Então, se a fadiga ela está relacionada, a grosso modo, ao cansaço, então é sinal que a gente precisa de um descanso. Né? Se você já está num ponto que você já está cansado, você já está fadigado, então você precisa descansar para poder recuperar as energias. Então é para isso que vai servir as pausas, né? É para isso que serve a folga, né? É para isso que serve as férias. Então, para a gente conseguir descansar ou pelo menos desopilar daquele trabalho que a gente realiza todos os dias. Mas aí tem um problema, né? Porque existe a fadiga que ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. A fadiga aguda é aquela que a gente conhece, que é aquele cansaço que a gente sente ao final do dia, né? Ou seja, vai chegando no final do dia, né? Você já vai ficando com sono, você já vai ficando com o corpo cansado, dores no corpo, né? A mente cansada que não consegue mais produzir tanto. E o que você precisa, na verdade, é descansar. Para falar a verdade, você precisa dormir, né? Você precisa se divertir, fazer algo que seja agradável e tirar o foco daquele trabalho cansativo. Então, a fadiga aguda é algo que é facilmente reparável. Por quê? Como é que você consegue resolver? Descansando, dormindo bem à noite, se alimentando bem, né? Realizando alguma atividade física, realizando alguma atividade prazerosa. Então, você consegue solucionar a fadiga aguda dessa forma. E a fadiga aguda, ela vai se manifestar ao final do dia, ela vai se manifestar ao final da semana, por exemplo, quando chega mais ou menos a quinta, sexta-feira, que a gente já está pedindo a Deus que chegue o sábado, né? Para quem descansa no sábado, para conseguir descansar. Ou, num caso diferente, você já está pedindo a Deus chegar ao dia da sua folga, né? Para você não ir trabalhar. E às vezes até realizar atividades como ir num determinado local, ter que resolver uma coisa ou outra,
se torna mais prazeroso do que estar naquele lugar que você está todo dia, que no caso é o trabalho. Mas aí tem um problema, né? A fadiga crônica. São sinais que demonstram desequilíbrio no organismo, né? Como dor de cabeça, tontura, ardência nos olhos, digestão difícil, azia e irritação fácil. Isso é quando você sente esse cansaço constantemente. Por mais que você esteja descansando, né? Tem gente que às vezes dorme e acorda com dor de cabeça, né? É uma coisa diferente, digamos assim. Você, às vezes a gente está com a dor de cabeça, no final do dia você dorme e você acorda bem. Mas a pessoa que tem uma fadiga crônica, não. Ela dorme e acorda com dor de cabeça. As ideias, elas não se organizam bem, né? Você sente esses sintomas, como tontura, é bem característico a irritação, né? Ou então o afastamento, a depressão, o isolamento das pessoas. A digestão difícil, né? Pode se manifestar como uma forma de estresse emocional, com sintomas como refluxo, gastrite, ou simplesmente a azia, mesmo a queimação. Então, esse é um outro tipo de problema, né? Que é um cansaço que ele foi se acumulando ao redor no decorrer do tempo, né? Você não foi sabendo lidar com aquilo ali, né? Você não foi tendo momentos de descanso. Isso acontece muitas vezes por inúmeros motivos que a gente vai ver aqui na frente. Nessa imagem, a gente consegue perceber algumas coisas que vão demonstrando que a pessoa está com algum tipo de fadiga crônica, né? Aí nessa foto aí, vocês conseguem ver que há um iceberg, né? Que há um gelo dentro de uma água, que é o que acontece quando forma aquele gelo no mar. Então, a gente tem a superfície, a gente vê algumas coisas, né? Ou seja, no trabalhador, você consegue perceber algumas coisas, mas você não consegue perceber tudo, né? Porque realmente você não foi lá investigar ainda. Então, aquilo que a gente vê com relação a pedidos de afastamento, né? Queixas no ambulatório, realmente demonstrar, tá sempre com dor de cabeça, está sempre com algum problema de saúde, começa a apresentar tontura, enfim, está sempre apresentando alguma situação de saúde e que realmente, gente, de fato, não é mentira, tá? Não é mentira, é verdade mesmo, mas aquela pessoa, ela não tem motivos, digamos assim, reais para isso, né? Motivos físicos que eu quero dizer para estar com dor de cabeça. Os motivos se referem à fadiga psíquica. Então, só o que a gente consegue ver é a ponta do iceberg, né? Aquilo que está na superfície, mas a gente não consegue perceber aquilo que está dentro, aquilo que está no fundo, a não ser que a gente realmente vá investigar, né? Então, a gente percebe essas coisas, mas aí tem queixas de dor ao trabalhar, atos inadequados e riscos de acidentes devido às condições, né, não ergonômicas, fadiga excessiva, dificuldade importante e permanente de realizar as suas atividades. Muitas vezes a gente associa isso a outros problemas, né? E isso é uma coisa muito delicada, porque a gente lida com o ser humano, né? E o ser humano, ele é muito difícil da gente lidar, infelizmente. Então, a gente precisa ter um cuidado, né? Uma cautela muito grande ao lidar com essas coisas. Por exemplo, tem uma moça que trabalha com meu esposo, né? Que ela foi afastada do trabalho porque ela estava apresentando sintomas de depressão. E ele dizia, não está em trabalhar porque está com sintomas de depressão. E eu falei, não é depressão. Ela tem fadiga, né? Ela tem síndrome de Burnout, não sei o quê. Enfim, porque ela só, na verdade, só se sentia mais mal no caso, quando ela ia trabalhar, né? Então, a síndrome de Burnout, ela é um tipo de estresse, né? Ele é um tipo de fadiga, no caso psíquica, que ela vai se manifestar de forma que você associa sempre à depressão. São sintomas muito semelhantes, só que é igual a lei Dort, né? A questão é que a pessoa está sentindo aquilo ali, né? Aqueles sintomas,
é em decorrência do trabalho, em decorrência da atividade que ela executa, aonde executa, com quem executa, enfim. A coisa ela vai se desenrolando justamente devido ao trabalho, ao ponto dela não conseguir ir mais, né? Tanto que quando ela estava em casa, estava bem, né? Passou um tempo afastada, estava bem, e depois chegou o momento dela retornar. Ela retornou uns dias, pronto, já ficou doente de novo. Então, é dessa forma que acontece, e a gente tem que saber e ter muita cautela para a gente conseguir separar. Aí aqui a gente tem alguns motivos, né? Para que a pessoa se sinta nessa fadiga excessiva. De pé, a pessoa trabalha em pé, parado, ou com pouca movimentação, né, com aquela posição estática. A gente percebeu que a gente não conseguiu entender o que era pior, na verdade, se era trabalhar em pé andando ou em pé parado. Posições incômodas, que você fique. Reflexos na tela do computador, né, isso vai dar um cansaço na vista, principalmente. Trabalho pesado em ambientes quentes, trabalho com alta carga mental ou jornadas prolongadas. Né? Isso acontece muitas vezes, tanto lá no seu emprego mesmo, no seu trabalho, como também a gente passa por inúmeras situações que a gente acaba se lidando com uma, duas, três jornadas de trabalho durante o nosso dia. Né? Às vezes você trabalha em dois lugares, né? Um lugar e em outro você faz ou trabalha mesmo, né? Tem dois vínculos com duas empresas e você se desdobra naquilo ali, ou então você realiza uma outra atividade, né? Às vezes trabalha, estuda, né? E muitas vezes no caso das mulheres, que a mulher ela enfrenta uma, duas, três, quatro, cinco jornadas de trabalho num dia só, né? No caso, a mulher ela ainda passa por uma situação que ela precisa trabalhar fora, né? Trabalhar dentro de casa, trabalhar para os filhos, e às vezes não é nem um emprego só. Então, isso vai se caracterizar como uma fadiga, realmente, uma fadiga excessiva. Falta de espaço, layout é apertado, né, o local onde você trabalha, calor ou frio excessivo, ambiente muito ruidoso, né, a gente viu na aula passada sobre o ruído, ambientes mal organizados, veículos apertados, veículos sem ar-condicionado ou com direção mecânica, intempéries, sol ou frio excessivo. Então, a gente tem uma diferença entre a fadiga física e a fadiga psíquica, né? A fadiga física, ela vai se manifestar fisicamente no nosso próprio corpo, na forma de dores, muitas vezes. Então, a fadiga física, ela vai se manifestar na forma de dores, né? Em determinadas regiões do corpo. E muitas vezes não é nenhuma questão que você utilize muito esses músculos no trabalho, né? Não é como as doenças osteomusculares. Isso vai se referir à tensão muscular, que você, né, tensiona muito os músculos e vai ficando, né, fadigado, cansado por causa disso. Aí a gente tem a fadiga psíquica, né, que é uma coleção de fatores que fazem com que você comece a desenvolver esse cansaço mental, né? Primeiro são as situações vividas, coisas que você carrega na sua vida, como eu disse, quando a gente vai trabalhar, infelizmente, a gente não deixa os problemas em casa, na verdade isso não existe. O que a gente pode fazer é lidar, tentar lidar bem com aquela situação e tentar, né, trabalhar normalmente. Mas esse negócio de, fui para casa, deixei os problemas do trabalho em casa. Fui trabalhar, deixei os problemas de casa em casa. Na verdade, isso não existe. O que existe é a gente tentar realmente se adaptar. Mas essas situações vividas, né, é tudo aquilo que a gente constrói durante toda a nossa vida, né? Toda situação, por exemplo, tem pessoas que perdem pessoas da família, né? Tem pessoas que passam por situações difíceis,
ou durante, na sua própria vida, ou então em experiências anteriores de trabalho, de relações com outras pessoas. Outro fator que vai influenciar são as nossas próprias concepções, né? Nossa própria concepção de vida, né? Aquilo que a gente mesmo acredita e a forma como a gente se relaciona com isso, né? Com a nossa própria concepção de mundo, naquilo que a gente acredita e os nossos próprios sentimentos. Como é que a gente se sente em relação a tudo isso? Porque isso é muito relativo. As pessoas, tem gente que passa por um problema X, Y, Z e passa de uma forma até tranquila, né? Consegue entender aquilo ali, passar e receber bem. Mas tem pessoas que passam pelos mesmos problemas ou problemas mais simples, mas não conseguem atravessar tão bem. Então, a fadiga psíquica, ela é composta por dois fatores, né? Os fatores de contexto e os fatores ocupacionais, né? São duas coisas diferentes, porém relacionadas, porque infelizmente não tem como a gente dissociar. Então, os fatores de contexto. Primeiro, o salário baixo, né? É algo que está relacionado ao seu trabalho, mas não necessariamente à sua ocupação. Então, faz com que você não se sinta tão motivado a trabalhar, vai fazendo com que você fique cansado, porque você não está conseguindo alcançar uma boa remuneração, que no caso vai ser classificada aí como um reconhecimento. Condições subhumanas de vida, né? Alimentação, vestuário e moradia. E isso também vai ser reflexo do salário baixo, que você não consegue manter, né? Transporte deficiente. E sim, gente, esse negócio do salário baixo, né? Isso também é muito relativo, porque tem pessoas que elas não conseguem diferenciar salário o salário que lhe atende, né, às necessidades básicas e um salário que vai lhe dar luxo, né? Geralmente a gente nas empresas a gente faz sempre uma pesquisa e uma das perguntas ela vem assim: o seu salário, né, lhe atende às suas necessidades básicas, né? O que é necessidade básica? É aquilo que a gente está vendo aí, né? Que é a alimentação, vestuário, moradia, enfim, são as necessidades básicas. Aquela pergunta se refere justamente a isso. Não se refere não está perguntando se o seu salário lhe dá condições de viajar, não sei para onde, todo final de semana. Só que tem pessoas que não compreendem isso, né? Entendem que o seu salário ele tem que ser alguma coisa muito alta. Transporte deficiente, ausência de assistência médico-hospitalar, né? Será que você tem, né, essa assistência? Isso não somente com relação à empresa lhe oferece, né? Mas a sua cidade lhe oferece, porque se a empresa pode não lhe oferecer, mas a cidade lhe oferece de forma boa, então você, na verdade, não vai sentir falta. Falta de assistência e orientação social, mercado de trabalho restrito, desajustes familiares, escândalos financeiros do governo, como desvios de verba que seriam destinados à construção de hospitais, escolas, enfim. Esses problemas que nós vivenciamos do mundo, que na verdade nos afeta, né? A pandemia, ela nos afeta, né? Ela nos afetou direta e indiretamente, porque além do medo que a gente sentiu a respeito da doença, né? Além de todas as situações que a gente vivenciou com relação a isso, de perder pessoas, de ver pessoas ficando doentes e a gente ficando realmente desesperado, com medo de que aquela pessoa realmente viesse a falecer, você mesmo ser acometido pela doença, ter medo do que vai realmente acontecer, tem essas outras questões, né, com relação ao governo, né, que um vai e vem danado, e isso, na verdade, nos afeta, né, nos deixa um pouco escandalizados com essa situação. Isso independente de você ser do lado A, do lado B, do lado C, isso independente, na verdade, lhe afeta, né, o contexto da situação. Aí aqui são os fatores ocupacionais, né, que eles estão diretamente ligados à sua ocupação, né, o seu trabalho literalmente.
Então, primeiro, chefia insegura e incompetente. Você ter um chefe, né, uma pessoa que, no caso, é o seu superior direto nessa empresa, mas que você percebe que ele é uma pessoa que não tem conhecimento para estar ali, ele está ali porque alguém botou, né? Ele não tem conhecimento, ele não tem segurança, muitas vezes são as pessoas que ele coordena que tem que estar ajudando, que tem que estar orientando, porque senão ele não sabe. Então, isso é uma coisa que revolta um pouco. Rotacionismo, né? Fulano foi promovido porque é sobrinho do chefe, e no caso, você não, né? Fulano foi trabalhar no outro lugar, na verdade, num outro setor, está ganhando mais, aparentemente está melhor do que você, e você continua no mesmo lugar. E no caso, principalmente quando você acredita e gostaria que você estivesse no lugar de fulano. Perseguição e bloqueio de carreira, né? Quando você tem aquelas pessoas lá no trabalho, infelizmente isso existe demais, né? Pessoas que lhe perseguem, né? Que aprontam, né? Literalmente, né? Armadilhas para que você caia realmente nessas armadilhas, lhe impede realmente de crescer, né? Lhe persegue, na verdade, para que você não saia desse carro. Falta de retorno da empresa perante os problemas levantados pelo trabalhador, né? Se vocês fazem não é uma manifestação, vocês vão requerer, né, alguma coisa, assim, uma compra de EPIs, né, uma compra de uma máquina nova, que aquela está oferecendo risco para o trabalhador, e na verdade nunca são atendidos. Salário incompatível com a capacidade do indivíduo. Aqui não é questão do salário ser alto ou ser baixo. É o salário ser abaixo do que ganha normalmente uma pessoa que trabalha na mesma função que você. Né? Humilhações, baixarias, brigas entre a chefia e o subordinado. Organização do trabalho taylorista, né, que é aquele trabalho fragmentado, e fazer com que você se torne especialista naquela função, porém você só sabe fazer aquilo, né, lhe impede de pensar, na verdade, de construir um conhecimento a respeito daquilo ali, né. Agentes agressivos ambientais, ruído, vibração, calor, gases, rumores diversos, né, ruído na comunicação, que acontece entre as pessoas, isso gera alguns problemas e isso lhe afeta de certa forma. Então, a gente consegue perceber que é um conjunto de fatores, né? É os fatores de contexto que tem relação com o seu emprego, porém não é uma relação direta. E os outros fatores ocupacionais que eles realmente têm uma relação direta com a sua ocupação, né? A sua função. Aí tem a predisposição também, né? Quando você é uma pessoa já predisposta a sofrer com esse tipo de coisa, né? Pessoas que bebem, né? Ou que usam drogas, né? Alcoólatras e drogados. Uma pessoa ser muito jovem, na verdade, se predispõe a isso porque ainda não tem experiência de vida para conseguir assimilar. E cada vez mais a gente está vendo as pessoas numa competitividade muito grande de trabalho. Né? Então, cada vez isso está acontecendo mais e mais e mais, esse cansaço. Indivíduos experientes e de alto padrão intelectual, muitas vezes, gente, as pessoas dessa forma, né, que têm experiência já há algum tempo, né, que têm conhecimento para tal, e principalmente quando acabam não conseguindo um cargo, né, ou trabalhar numa determinada área que você realmente se sente à vontade, acaba trabalhando numa área mais inferior, e isso faz com que você acabe se chateando. Indivíduos inseguros e pessimistas, isso da personalidade de cada um, né? Indivíduos tensos e ansiosos. Então, a gente tem a fadiga psíquica, que ela vai ser composta pelos fatores ocupacionais e pelos fatores de contexto, né? Levando em consideração a predisposição. Então, a fadiga psíquica, ela também pode ser acometida das duas uma, na verdade.
ou por sobrecarga, né? Sobrecarga de trabalho, ou por monotonia, ou seja, quando você não trabalha, né? Você está ali, passa o dia todo sem fazer nada. E tem trabalhos que é assim, né? Monótonos. Na verdade, você trabalha, na verdade, seu trabalho às vezes depende de outra pessoa, então você tem que ficar esperando que aquela pessoa termine, traga, para que você possa dar continuidade. Ou então o seu trabalho é simplesmente não fazer nada, ficar parado em um determinado local. Então é um tipo de fadiga que ela se caracteriza pela sobrecarga e pela monotonia. No caso, quando é uma sobrecarga, trabalho demais, né? Você trabalha até muitas vezes mais da hora, às vezes leva atividades para casa, né? No caso é o professor. O professor trabalha antes, durante e depois da aula, né? Aí, às vezes a gente acha que o professor trabalha só ali naquelas horinhas que ele está ali dando aula. No caso, ele trabalha bem antes, né? Trabalha durante, no caso é o horário dele mesmo, e trabalha após, que é corrigindo atividade, preparando outras aulas, elaborando dinâmica, enfim, essas coisas, elaborando prova. Então, é realmente por sobrecarga, né? Por esgotamento mental. E a fadiga psíquica ela também pode acontecer por monotonia, né? O embotamento mental. É simplesmente quando você não tem nada para fazer e, na verdade, a sua cabeça ela vai ficando num grande vazio. E muitas vezes, num determinado trabalho, você acaba sendo mal aproveitado. Então, gente, essa é a nossa relação da fadiga com o trabalho, né, que é executado. É por isso que muitas vezes a gente faz como Jaiminho, quer evitar a fadiga, mas na verdade pode ser uma fadiga real, né? Não é somente a brincadeira que a gente faz. E para continuar, a gente vai falar um pouquinho sobre ginástica laboral, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é algo que já esteve bem em evidência, né? Hoje em dia se ainda fala, mas teve um tempo que a ginástica laboral ela era muito, muito, muito comentada, como algo que pudesse auxiliar muito nas atividades laborais para que você não chegasse à fadiga e nem às doenças osteomusculares. Então, aqui tem uma sequenciazinha para a gente ler, né? Que quando a gente soma uma carga horária extensa ou a sua carga horária mesmo, movimentos repetitivos, né? Pouco descanso, mais o sedentarismo, né? Você não exercita o seu corpo, no caso, o exercício físico, ele traz muitos benefícios, e não somente o ato de emagrecer ou não. Então, você acaba desenvolvendo uma baixa qualidade de vida, né? A qualidade de vida, na verdade, ela é comparada ao termo saúde. Quando a gente fala de saúde, não é somente a gente não ter doença. A saúde, ela é o resultado das nossas condições de vida, na verdade, a grosso modo. Que condições de vida é essa? As nossas condições de alimentação, de habitação, de trabalho, de renda, de lazer, de educação, enfim, tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Quando a gente tem boas condições de vida, né, desses fatores que eu listei, você tem uma qualidade de vida, né? Sua vida ela é de qualidade. Então, vocês estão entendendo assim, a relação, na verdade, um é igual ao outro, né? Saúde é igual a qualidade de vida. Então, quando a gente tem uma carga horária extensa, né? Movimentos repetitivos, pouco descanso, sedentarismo, então a gente tem uma baixa qualidade de vida. Consequentemente, a gente vai ter pouca saúde, né? Uma saúde um pouco prejudicada. Aí a gente tem alguns sintomas com relação a isso, né? Já que a gente não tem muita saúde. Dor muscular, muito intensa, sensação de peso nos braços, cansaço constante, formigamento e queimação, inchaço, perda da força. Esses são alguns sintomas que você pode apresentar. E o que é a ginástica laboral? É um conjunto de práticas físicas exercidas durante o expediente,
que visa compensar as estruturas mais utilizadas no trabalho e ativar as que não são requeridas, relaxando-as e tonificando. Ela pode ser realizada no próprio local de trabalho, no próprio posto de trabalho. Você não precisa sair para um outro lugar. Mas se você puder sair, vai ser ótimo, porque no caso você já vai não só, não significa somente você sair do lugar, significa você mudar pelo menos o ar, ver outra coisa, né? Tem algumas empresas que realizam, né, a grande maioria realizam a ginástica laboral, mas realizam no posto de trabalho. Tem algumas que acabam desenvolvendo um lugar específico, né, para que os trabalhadores eles se dirijam, né, pouco a pouco, claro que não pode ir todos de uma vez, mas se dirijam e é uma sala que ela é silenciosa, né, por quando os trabalhadores lidam com ruído, né, ruído, vibração, é uma sala silenciosa em que é possível realizar a ginástica laboral, né, e tem inclusive algumas empresas que oferecem uma vez na semana, né, ou de 15 em 15 dias, atividades de massagem, né? Uma pessoa para realizar massagem. Então, pode ser realizado no próprio local de trabalho? Pode, mas seria melhor realmente que fosse em outro. É de curta duração, você não precisa de muito tempo para conseguir realizar. Atua de forma preventiva e terapêutica, porque você vai alongar os músculos, né? Realizar movimentos, usar umas articulações e usar uns músculos que você não estava usando na sua atividade laboral, mas que você vai relaxar uns e utilizar os outros. E quais são os objetivos da ginástica laboral? Prevenir a fadiga muscular, né? Prevenir o cansaço, minimizar vícios posturais, que cada um na verdade tem um, aumentar a disposição para o trabalho, prevenir doenças por traumas cumulativos, promover o bem-estar individual, promover a sociabilização, melhorar a flexibilidade e mobilidade articular, promover a coordenação motora, diminuir o absenteísmo e a procura ambulatorial, né? Reduzir as faltas e a procura por ajuda, né, já por problemas de saúde. Aí, como é que a gente pode definir essa ginástica laboral? A partir de um horário, né, e esse horário, ele vai dizer muito sobre como vai ser realizada essa ginástica, né? A ginástica laboral, ela não gira em torno de um exercício que se mexa muito de fato, né? Muitas vezes o momento da ginástica, ela é um momento final do trabalho, né? É realizado ao final, que é um tipo de exercício de relaxamento. Ou seja, se a ginástica é no início, ou durante, no caso, é algo que faz com que você se sinta mais ativo, né? Você fique mais acordado, você fique mais ativo. Mas quando a ginástica é ao final, se refere a algo que relaxe. Então, o horário, ele é muito importante para dizer que tipo de atividades vão ser realizadas. Espaço físico necessário, de preferência, ou então no próprio lugar. Utilizar técnicas alternativas, né? Bolinha para massagem, bastão, música ou simplesmente um silêncio. Algo que você possa tocar, tocar no sentido de não precisa necessariamente ser uma música, pode ser um barulho do mar, barulho de vento, barulho de chuva. Depender do que você está querendo realizar com aquilo ali, né? É algo para ativar ou é algo para relaxar? Benefícios: redução de tensões musculares e sensações de um corpo mais relaxado. Bene- Benefícios para a coordenação, pois os movimentos tornam-se mais soltos e fáceis. Minimizar a prevenção de lesões, tais como distensões, tendinites, dores nas costas. Desenvolve a consciência corporal, você entender o seu próprio corpo, né?
Ajuda a liberar os movimentos bloqueados por tensão emocional, né? Muitas vezes a gente está realizando uma determinada atividade e a gente não percebe o quanto a gente está tenso. A gente não percebe o quanto a gente contrai os músculos e o quanto está tenso com aquilo ali, né? Então, com o exercício, você faz com que você relaxe, você perceba como anteriormente você estava tenso. E isso, na verdade, acaba sendo uma atividade até educativa, porque no decorrer da volta do seu trabalho, você fica prestando mais atenção, né? Se você continua com aquela atenção. Melhora o relacionamento da equipe, né? Pode ser atividades em grupo, né? Claro que não pode ser todo mundo uma vez. E ativa a circulação, principalmente para quem trabalha muito tempo sentado, muito tempo em pé. As instruções, né? Concentre-se durante a execução. Não é um momento de brincadeira, né? Não é um momento que você está ali simplesmente para parar de trabalhar. Mantenha a respiração tranquila e contínua. Respeite os limites do seu corpo, né? A gente vai ter alguns exercícios que algumas pessoas elas vão conseguir realizar um alongamento um pouco maior, né? E outras menos. Isso vai depender da sua capacidade, realmente. Siga corretamente as instruções. Em caso de dúvida, fale com um profissional. Aí, primeiro, a gente vai realizar alguns tipos de exercício. A pessoa que realiza pode ser um fisioterapeuta, por exemplo. Isso, no caso, ele vai elaborar um programa, né, de exercícios durante aquela semana, né? Aquilo que vai ser feito, de preferência que não seja a mesma coisa todos os dias, porque é monótono, né? Existem vários exercícios que usam os mesmos músculos, as mesmas articulações, e você não precisa necessariamente sempre realizar o mesmo. Então, você vai exercitar pescoço, ombros, braços, costas, punhos. Aí, ombros e braços, né? A gente pode começar elevando os braços, né? Os dedos entrelaçados para cima. Entrelaça os dedos das mãos. Então, vire as palmas das mãos para fora, acima da cabeça, enquanto estica os braços. Pense em alongar os braços enquanto sente um alongamento nos braços na parte superior e lateral das costas. Mantenha por 10 a 15 segundos, respire profundamente. Quando a gente fala em alongar, pessoal, a gente não pode simplesmente, como a gente espreguiça, esticar e acabou. Não, você tem que esticar e segurar, né? Manter por 10 a 15 segundos de preferência. Outro é essa posição que vocês estão conseguindo ver aqui na imagem, né? Esse braço você vai conseguir elevar essa parte do braço até a cabeça e o antebraço ele vai ficar retinho aqui nas costas, segurado pelo outro, né? Segura o cotovelo esquerdo com a mão direita, suavemente puxa o cotovelo para trás da cabeça até sentir um alongamento da tensão suave no ombro e na parte por trás do braço. Mantenha o alongamento por 15 segundos, depois repita a operação, no caso, no outro braço. Levante o braço direito acima da cabeça, estique o braço esquerdo para baixo, enquanto estica o braço direito para cima. Dedos esticados, mantenha por 10 segundos. Repita com o outro lado, né? Vai alternando de um lado e de outro. Se você fizer esse alongamento em pé, mantenha os joelhos ligeiramente flexionados. Respire naturalmente. Sentado, entrelace os dedos atrás das costas, palma das mãos voltadas para dentro. Lentamente gire os cotovelos para dentro, enquanto estica os braços ao sentir o alongamento. Levante ligeiramente o osso do peito enquanto você alonga, né? Você vê que ela inclina o tórax para frente. Mantenha por 10 segundos. Este é um bom alongamento para usar os primeiros sinais de enrijecimento ou tensão dos ombros. Erga os ombros em direção às orelhas, até sentir que teve tensão no pescoço e ombros. Mantenha essa posição por 3 a 5 segundos, então relaxe os ombros, deixando voltar à mesma posição. Esse aqui, gente, existe aquele que você roda o ombro, né, para frente ou para trás, mas no caso esse daí, ele
Enrijece os músculos dos ombros para cima o máximo que puder. Segura e depois solta. Esses exercícios também são muito bons para as pessoas que têm ansiedade. Entrelaça os dedos das costas, os dedos atrás das costas, perdão. Palma das mãos voltadas para dentro. Levemente gire os cotovelos para dentro, enquanto estica os braços, até sentir um alongamento. Levante ligeiramente o osso do peito, enquanto você alonga. Mantenha por 10 segundos. Pescoço, sentado ou em pé, pendendo, os braços pendendo ao lado do corpo, né, soltos. Vire a cabeça para um lado, depois para o outro. A cada lado, né, mantenha por 5 segundos. Sentado ou em pé com os braços pendendo ao lado do corpo, suavemente incline a cabeça para frente, alongando a parte de trás do pescoço. Mantenha os ombros relaxados e soltos, mantenha por 5 segundos. Coloque as mãos nos batentes das portas, né, na lateral das portas, da porta, na altura dos ombros. Incline a parte superior do corpo para frente até sentir um alongamento confortável. Mantenha o tórax e a cabeça levantados, joelhos ligeiramente dobrados. Mantenha por 15 segundos. Num documentário que eu vi uma vez, os colaboradores da fábrica, eles faziam a ginástica laboral, se eu não me engano, era uma vez por dia, e era no próprio posto de trabalho, né? Mas era um pouco desagradável, porque eles já aprendiam os exercícios, né? Já sabiam como fazia e eram somente aqueles. E no caso, eles eram comandados através de um apito. Como era na fábrica toda, né? Alguém ficava apitando para que eles mudassem a posição, né? Digamos que ficasse com esse exercício. Ia começar, apitava. Quando fosse para terminar, apitava novamente. Era um pouco desagradável. Com os dedos entrelaçados atrás da cabeça, mantenha os cotovelos abertos para os lados e a parte superior do corpo ereta. Agora empurre as omoplatas uma em direção à outra para criar uma sensação de tensão na parte superior das costas. Omoplatas, isso aqui. Mantenha durante 5 segundos. Sentado, né? Sente com a perna esquerda cruzada sobre a perna direita. Descanse a mão direita sobre o lado de fora da coxa esquerda. Com a mão, faça uma pressão constante e controlada para a direita. Enquanto faz isso, olhe sobre o ombro esquerdo e sinta o alongamento. Faz de um lado, faz de outro, a cada um tem que segurar 5 a 10 segundos. Com a mão direita, segure o braço direito logo acima do cotovelo. Enquanto você olha sobre o ombro esquerdo, suavemente empurre o cotovelo na direção do ombro oposto, até sentir o alongamento, ou seja, o seu limite. Mantenha por 10 a 15 segundos. Fazer do outro lado também. Braços estendidos à frente, levemente. Vire as mãos para fora até sentir um alongamento. Mantenha por 5 a 10 segundos. Tem alguém com a câmera ligada? Ou com a câmera não, com o microfone ligado. Sacuda os braços e as mãos ao lado do corpo por 10 a 15 segundos. Mantenha o maxilar relaxado e deixe os ombros soltos enquanto você elimina a tensão. Junte as palmas das mãos à sua frente. Mova as mãos para baixo, mantendo as palmas unidas, até sentir um alongamento suave. Mantenha os cotovelos erguidos e paralelos. Partindo do alongamento acima, né, no caso ao lado, gire as palmas das mãos até elas ficarem mais ou menos voltadas para baixo. Até sentir um alongamento suave, mantenha os cotovelos erguidos e paralelos. Manter por até 8 segundos.
Junte as palmas das mãos à sua frente e empurre uma das mãos suavemente para o lado até sentir um alongamento suave. Mantenha os cotovelos erguidos e paralelos e mantenha por 5 a 8 segundos. Com os braços esticados, palmas das mãos voltadas para baixo, dobre os punhos e levemente as pontas dos dedos. Mantenha por 10 segundos. Agora dobre os punhos na direção oposta, dos dedos apontando para baixo. Dedos apontando para baixo. Manter por 10 segundos. Separe e estique os dedos até sentir a tensão de um alongamento. Relaxa, então dobre os dedos nas articulações e mantenha por 10 segundos. Repita o primeiro alongamento outra vez. Junte as palmas das mãos à sua frente, mova as mãos para baixo, mantendo as palmas unidas, até sentir um alongamento suave. Mantenha os cotovelos erguidos e paralelos, manter por 8 segundos. Nesse outro, você vai entrelaçar os dedos à sua frente, gire as mãos e os punhos no sentido horário 10 vezes. Repita no sentido anti-horário mais 10 vezes. E por fim, gente, uma forma da gente realizar a ginástica laboral também, esse momento, é o momento do relaxamento, né? Nesse momento aqui de exercícios, não deixa de ser um momento de relaxar, mas isso aqui não é um momento de despertar, né? Como esses outros aqui, né? É um momento de você relaxar, que é o momento que você vai para casa, e geralmente é a hora de você descansar. E se você já for para casa com essa vibe de relaxamento, você já tem grandes chances de chegar em casa mais bem, melhor para conseguir dormir, por exemplo. Então, nesse momento, é um momento ou de uma realização de uma massagem, ou então estar num ambiente ou silencioso e manter uma música baixa, ou barulho de chuva, ou realizar outros exercícios. Ai, ai, ai. Ai. Gente, é o seguinte, agora a gente vai fazer a leitura aqui da atividade, certo? Que nela contém alguns assuntos que a gente viu no decorrer do começo para cá, né? Na verdade, tem mais questões sobre o que a gente viu no começo. Na verdade, o que a gente viu agora, né? Nos 2 dias para cá. Mas aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer a leitura aqui do estudo de caso, né? Que a primeira questão, ela se refere a primeira, a segunda e a terceira, na verdade. Se refere a essa historinha aqui que a gente vai ler, né? Então, a gente vai fazer a leitura junto e vai responder a número 1 junto. As demais vocês vão respondendo em casa e vão me encaminhar até a quarta-feira, no caso. Professora, Oi. no caso a resposta da 1 a gente deixa em branco. A pergunta da 1 a gente deixa em branco, né? Responder? Não, não. Não deixei em branco, não. É. Então, bora lá, aumentar aqui um pouquinho, pra vocês conseguirem ver. Então, vamos olhar. Uma operária trabalha numa fábrica de rádios e toca fitas para automóveis, desenvolvendo seu trabalho numa linha de montagem, na qual uma série de componentes eletroeletrônicos deve ser posicionada em um pequeno painel. Seu trabalho é feito na postura sentada, de frente a uma bancada, na qual há caixas de diferentes tamanhos posicionadas. À esquerda da cadeira, em alturas variáveis. Uma das caixas está à frente da banqueta, servindo de apoio para os pés para a operária. Numa análise ergonômica preliminar, o profissional observa a operária desenvolvendo suas atividades em seu posto de trabalho e constata que a altura do tampo da bancada é muito elevada, que há falta de espaço para as pernas da operária,
pois abaixo do tampo há contoneiras de aço, obstruindo a passagem das pernas, o que a faz girar as pernas para a direita em relação ao tronco. Como há caixas com os componentes à esquerda, acentua-se a rotação da coluna vertebral da operária quando esta deve alcançar alguma peça que ali se encontra. Mas não é só. Após a montagem das peças num painel, este deve ser expedido por uma correia transportadora que se encontra ao fundo da bancada, o que obriga a operária a debruçar-se sobre o tampo e retificar sua coluna vertebral, além de estender por completo o braço e antebraço, passando estes por sobre as caixas com componentes. Toda a situação acima é agravada pelo fato da operária estar sentada numa banqueta industrial, cujo assento foi confeccionado em madeira e que não recebeu qualquer revestimento, espuma, por exemplo. Como a operária trabalha com as pernas rotacionadas para a direita, sente uma forte pressão na região das nádegas. Os pés ficam dormentes várias vezes ao dia. Há fortes dores na altura do pescoço, estendida até os braços. A dor nas costas é considerada insuportável. Mas não acabaram os problemas. As bordas da bancada foram revestidas com perfilados de alumínio em L, de canto vivo, local onde a operária apoia os cotovelos, antebraços ou até mesmo os punhos, enquanto encaixa peças no painel. Por fim, é dada a inviabilidade de trabalhar sentada. A operária acaba por se vendo obrigada, a ficar em postura de pé, sentindo mais dores nas costas, pernas e pés. Uma breve entrevista é efetuada junto à operária pelo técnico de segurança do trabalho, que está acompanhado pelo chefe do setor. A operária parece confusa, amedrontada e responde por monossílabos. Pergunta-se a respeito de uma ferida que claramente aparece na testa, pouco acima do supercílio direito, mais ou menos na sobrancelha. Explica que ao abaixar a cabeça para apanhar um componente que estava numa caixa apoiada no piso da área, bateu fortemente a cabeça de encontro a uma quina de uma das contoneiras que fazem parte da estrutura da bancada. O chefe do setor fez questão de comentar que a operária foi advertida para que trabalhasse com mais atenção, evitando acidentes. Várias observações são efetuadas com outras operárias do mesmo setor, constatando-se basicamente os mesmos problemas. Aí vamos na número 1. Segundo a NR17, a ergonomia visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Nesta lógica, elenque os problemas ergonômicos enfrentados pela operária no estudo de caso, no desempenho da sua função e que possam comprometer a sua saúde, segurança e satisfação profissional. Isso quer dizer, minha gente, que basicamente vocês vão ter que me dizer, no estudo de caso, quais são os problemas ergonômicos que ela atravessa. Então, literalmente, a gente vai tirar de lá. Aí vou precisar que vocês me ajudem aí para listar esses problemas. Volta aí pro texto. Ela disse que a altura é muito elevada. A altura de quê? A altura. Da cadeira, não? É, por aí. Uhum. Também. Botou pelo salário muito ruim, porque fica umas bichinhas miúdas, não dá pra ver direito, não. Uhum. A altura do tampo da bancada também. Sim.
A altura da bancada também é alta para ela. Que faz com que ela gire, né? Para as pernas direitas e faz também com que ela. Tem o A espaço da condição de bancada. trabalho dela é muito precária. É. Embaixo, onde ela coloca as pernas, tá cheio de coisa, né? Além de ter a própria base da bancada atrapalhando, né? Tá cheio de coisa próximo aos pés dela. Então, ela não tem onde botar as pernas. Então, ela deixa o tronco reto para frente e as pernas para o lado. Então, é uma posição que ela fica torta o dia todinho. Sem falar que o assento dela é de madeira, né? Basicamente um tamborete alto. Uma banqueta, né, de madeira, que não tem nada acolchoado para ela sentar. A superfície do assento não é acolchoada. E assim, gente, aqui tem uma observação que eu acredito que talvez vocês não tenham entendido na leitura. É que a bancada, ele fala que a bancada faz. Peraí, deixa eu ler assim, tá aqui. As bordas da bancada foram revestidas por perfilados de alumínio em L, de canto visto. Isso quer dizer, gente, que a bancada, onde ela apoia os braços, ela é reta, ela não é boleada, entende? A parte final da bancada, ela não é boleada para ficar assim arredondado, ela é reta. Então, quando você apoia os braços, isso machuca muito. O que mais? Eu acho que eu não entendi não essa situação. Eu pensei que ela tinha que trabalhar sentada, depois aqui tá dizendo que ela fica em pé. Não, é porque Explica, professora. ela fica sentada, de ficar sentada. Cansa de ficar sentada, que no caso a cadeira é desconfortável. Então ela pega e fica em pé. Aí ela fica em pé, também porque a bancada é alta. Então ela sentada, ela não consegue alcançar. E aí, encontra mais algum problema? Mais algum problema? Já foi falado aí esse do canto de L. Eu falei. Estava explicando o que significava esse canto sem ele. Então, gente, ela sente muita dor, né? São inúmeros os problemas, né? Quando vocês. Eu vou mandar essa atividade para o grupo, eu quero que vocês leiam bem direitinho, né? Leiam e leiam novamente,
para conseguir identificar todos os problemas que aqui existem, né? Ela é uma pessoa que já sente muita dor, né? E aqui tem uma parte que ela fala sobre né, a dor nas costas é insuportável, né? Sente dor no pescoço, sente dor nos braços e muita dor nas costas, no caso. Os pés ficam dormentes, né? Ela sente dormência, justamente porque, gente, o apoio dos pés dela é uma caixa. Então, a caixa, ela nem é suficiente para apoiar os pés, muito menos tem inclinação para ajudar na circulação. Como ela também fica com as pernas rotacionadas para um lado, então ela tem aí uma compressão das coxas, né, dos músculos da coxa, comprime na cadeira, já que a cadeira não tem nenhum tipo o assento não é acolchoado, né? Então comprime literalmente na madeira, né, diretamente, e isso faz com que a circulação fique comprometida. Se você sentar em qualquer cadeira durante muito tempo, basicamente com as pernas penduradas, em pouco tempo você vai começar a sentir dor, né? Dor justamente por causa dessa compressão das coxas na cadeira. Dores no pescoço, professora. Ela sente dor no pescoço, nos braços e muita dor nas costas. Essa é uma situação muito comum, viu? Muito comum de ser assim. Porque, infelizmente, né, a bancada tem que atender a várias pessoas, que ela trabalha num sistema aí de esteira. Mas o que tem que ser adaptado, no caso, é a cadeira, que as pessoas se sentam para se adaptar à altura de cada um. Ela, no caso, é baixa para a bancada. Baixa para a cadeira também. Então, é bem viável a postura que ela fica durante as horas de trabalho. E como aqui também não fala sobre exercício, não fala sobre ginástica laboral, não fala de pausas, não fala nada sobre isso, então já subentende que não tem. E ela que monta as peças, né? Assim, Isso, ela que monta as peças. Realiza uma parte do trabalho, né? No caso, o trabalho é fragmentado. Você falar que a pobre ainda cortou o supercílio, né? Sim, bateu com a cabeça, né? Na quina e ficou com a parte da cabeça machucada. E pelo comportamento. Sem espaço, né? Para trabalhar, para trabalhar, sem espaço. Isso, ela sem espaço. Quando ela se abaixou, já foi de encontro da quina da bancada. Por Deus que não pegou no olho. Podia ser pior. O chefe do setor, ele não deu muita atenção, né? Então, subentende que nada das atividades que possa ajustar esse posto de trabalho dela é realizado. Ele faz é pressionar, né? Uhum, para que ela continue trabalhando e tome cuidado, você se vire. Tome cuidado para não se machucar. Então, gente, são essas algumas dos problemas que ela enfrenta. Na verdade, a maioria, né? Os principais, os problemas que ela enfrenta. É com relação à cadeira, com relação ao tampo, com relação à altura da cadeira, o estilo da cadeira, né? O modelo da cadeira, o espaço que ela tem embaixo da bancada, o fato da bancada ela ser reta, né? Ela machuca. E isso faz com que ela tenha todos esses problemas já de dor. É justamente por causa disso. Passa o dia todo trabalhando torta, com as pernas para um lado e o tronco para o outro. Aí nas outras questões, gente, vocês vão ver que aí, tendo como base os problemas posturais enfrentados pela operária, explica de que forma deve ser o posicionamento
da mesma, uma vez que ela trabalha sentada. Aí vocês vão ter que reelaborar todo o posto de trabalho dela para que seja adaptada a solução, na verdade, desses problemas que vocês colocaram aqui. Então, na número 1, vocês vão ter que listar quais são os problemas, e os problemas eles estão aqui. Pode copiar e escrever aqui embaixo. Aqui vai ser mais difícil, no caso, vocês vão solucionar o problema. Solucionar cada um dos problemas, na verdade. Aí na 3, traz de que forma o apoio para os pés adequado poderia beneficiar a operária apresentada no estudo de caso. Então, quais eram os benefícios que um apoio para os pés ia trazer para ela? Ou seja, se eu tenho um problema X, Y e Z, que é decorrente da falta de um apoio para os pés, aí vocês vão dizer aqui quais seriam os benefícios para ela, ou seja, ia solucionar esse problema por causa disso, disso e daquilo. As demais questões, pessoal, não giram em torno do estudo de caso, certo? São os assuntos que a gente estudou esses dias, né? Que é sobre Lerdorf, né? Professora, Oi, explica a doutora de novo aí, por favor. explico. Então, a 3, ele faz uma pergunta sobre o apoio para os pés, né? Porque, no caso, ela apoia os pés numa caixa, que embaixo, próximo aos pés dela, tem várias caixas, que é onde ela tira as peças, para poder fazer a montagem, né? Então, uma dessas caixas, ela aproveita para apoiar os pés, para as pernas dela não ficar completamente pendurada. Só que uma caixa de papelão, ela não tem sustentação para ela realmente apoiar de fato. Então, ela faz um apoio, mas que, na verdade, ela ainda fica segurando as pernas. E, no caso, uma caixa, ela não tem uma inclinação, ela não é antiderrapante, ela não possui as características de um apoio para os pés, como deve ser. Então, aqui vocês vão me dizer quais são os benefícios que um apoio para os pés de verdade poderia trazer para ela. Ok, obrigado. Nada. Pessoal, a 4, 5, 6, 7 e 8 não falam sobre o estudo de caso, certo? Não é sobre o estudo de caso. Essas questões aqui giram em torno dos assuntos que a gente viu até aqui, que é Lerdorf, né? Que cite 5 fatores de risco para as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Lá no slide tem vários fatores de risco, vocês vão pegar 5 e vão colocar aqui. De que forma podemos definir o termo fadiga, ou seja, o que é fadiga? Quais são os sintomas apresentados por um indivíduo com fadiga crônica? Quais fatores contribuem para a fadiga psíquica? Então, é tudo aquilo que a gente viu até aqui, né? Porque a primeira atividade já vinha trazendo elementos das primeiras aulas, né? Com relação à biomecânica do corpo, com relação ao levantamento de peso. Então, essa, no caso, é a segunda, diz respeito aos assuntos que a gente viu já por agora, por esses últimos dias. A senhora colocou todos os slides no grupo já? Coloquei hoje à noite, antes de começar a aula, coloquei logo tudo. Aí vou botar a atividade agora quando a gente encerrar. É até quando essa atividade? Gente, eu vou precisar dessa atividade até o dia da avaliação, certo? Porque, na verdade, eu posso receber até a quinta-feira. Mas aí é o seguinte, quanto mais vocês demorarem a me mandar, mais difícil vai ser para eu conseguir botar a nota de vocês. Para vocês saberem se ficarem em recuperação, entende? Então, a recuperação é na sexta-feira. Então, eu vou receber a atividade até a quinta-feira. Quanto mais tempo você demorar para me mandar, sua nota só vai sair na quinta-feira. Mas é claro, a nota da prova vocês já vão saber, né? Show. Show? Bacaninha? Então, eu vou receber até a quinta. Se puderem me mandar um pouco antes, vai ser ótimo. Ah, professor, eu tenho que mandar amanhã correndo, me acabando. Não. Não precisa morrer por isso, não. Dá para mandar na quinta. Tranquilo. Tá certinho?
Show, professor. Show demais. Daniel, eu tô querendo saber. Ei, qual é a outra Diga. aula aqui? A outra matéria aqui, a senhora vai passar pra gente? Segunda-feira a gente vai ver Esse PCMSO texto, esse e texto vai PPRA. ficar, esse texto vai ficar aí e o número 1, número 2, exercício, a gente Vai, eu vou copiar. mandar no grupo. Eu vou mandar no grupo a atividade. Tá certo? Verusca, você é a aluna que entrou agora? Sim, Seja bem-vinda, viu? obrigada. Aí eu estou pegando ainda as matérias ainda passadas, Hum, aos poucos. certo. Aí hoje que Ótimo. eu estou assistindo a primeira videoaula, viu? Uhum, certo. Tá bom. Então, gente, eu vou mandar a atividade lá no grupo. O material já mandei, né? Falta só mandar a atividade e tal. Quem é que quer falar? Felipe? Você vai perguntar o quê, professor? Sim. Daniel, eu queria falar sobre Sempre que eu falo sobre a história de primeiros socorros, você não está aqui, eu acho. Não é isso? Fala aí. A gente está querendo fazer as práticas, né? Então, a gente está querendo mandar, então eu preciso que vocês procurem saber da cidade de vocês a situação do ônibus. Tá certo. Fala aqui com a minha prefeita aqui para ela liberar. Pronto, pois fale, porque a gente está querendo voltar o quanto antes, a gente já está querendo marcar, e eu preciso da resposta de vocês, certo? Certo, certo. Vai dar certo, não se preocupe não. Se Deus quiser. Pois, gente, olha, boa Professora, noite. Oi, diga, Felipe. As aulas online continuam ou vai ficar só no presencial? Não, elas vão continuar. A gente vai passar agora, né? Aliás, a gente já vem fazendo isso, mas a gente está no modelo híbrido, né? Que no caso tanto é online e é presencial, né? A gente vai ter aula que é presencial e vai ter aula que é aqui, né? Online. Então, no decorrer, vai depender como a pandemia ela vai se desenvolver, né? Se Deus quiser, ela vai acabar, para que a gente volte definitivamente para o presencial. Pessoal, mais alguma dúvida? não, nenhuma. Suave. Pois, pelo amor de Deus, procure saber se a história do ônibus e eu estou esperando a resposta de vocês, tá bom? Tchauzinho, qualquer coisa eu estou no WhatsApp e a gente vai se falando por aí. Vou colocar as notas de vocês e todo mundo passar se Deus quiser. Até mais. Show, boa noite. Tchau, até quarta. Boa noite. Boa noite. Segunda.